Olá, eu sou a Salomé Dalan, terapeuta holística. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu queria falar sobre uma coisa assim que me chama muito a atenção, que é a grande viagem existencial. Essa viagem que é um percurso que começa lá no meu nascimento e se desenrola durante toda a vida. Mas se eu não prestar atenção, de repente eu perco o que está na paisagem, não é? Quando a gente resolve embarcar aqui no planeta Terra, fazer parte desse grande trem, desse grande percurso existencial, lá do outro lado, eu acho que a gente combina mais ou menos o que gostaria de ver. Na hora do nosso nascimento, e isso a astrologia terapêutica ajuda muito a desvendar o que acontece, nós desembarcamos aqui com uma mandala. A mandala energética, que é a coordenação de todas as energias que a gente precisa para continuar evoluindo. Porque aqui nesse plano, que é o plano mais denso, né, terceira dimensão, que é mais difícil você deixar que o espírito defina para você o que precisa ser feito, o que é melhor, o que é uma mentalidade de globalidade, de você ser parte dos outros e os outros parte de você. Na terceira dimensão é um pouco mais difícil. Então o que acontece? O grande Criador faz com que se plasme aquela energia do momento do seu nascimento, através da nossa mandala astral, é como se fosse um chip energético implantado, e aquele GPS, ele dá mais ou menos o percurso do que você vai fazer durante a vida, os desafios que você vai encontrar, as suas fluências e todas as outras coisas que você precisa para você conseguir cumprir bem a sua missão existencial, que é o que você planejou lá em cima, a grande viagem que você iria fazer aqui no planeta Terra. Só que o que acontece? Quando a gente cai aqui de paraquedas, né, a gente encontra um monte de dificuldades e que essas dificuldades acabam afastando você um pouco do percurso que você traçou para estar fluindo melhor aqui e voltar lá para o outro plano, um plano mais sutil, de forma mais evoluída, que o seu espírito possa contribuir com a evolução da humanidade inteira, certo? No micro, do micro para o macro. Então, para fazer essa viagem, você já fez os seus preparativos e veio com o seu GPS, que é a sua mandala astrológica. Quando a gente começa a entrar em contato com os desafios que existem aqui no planeta, às vezes acontece uma desestruturação. E por que ocorre isso? Para que a gente reveja os planos que foram traçados por nós mesmos, porque você escolhe o caminho que você levou. E se você for considerar essa sua mandala astral como sendo realmente o GPS, que eu acho que é o que mais se assemelha, por exemplo, eu vou para São Paulo, aí de repente eu peguei uma rodovia que não era a Bandeirantes, eu caí lá para Anhanguera. O que o GPS faz? Ele recalcula a rota. Com as dificuldades que a gente tem no planeta, os percalços, acontece a mesma coisa. O nosso GPS, ele está ali, ele está ativo, tentando levar a gente para um caminho evolutivo. Se de repente a gente se desvia, o que ele faz? Ele traça outras rotas, ele traz outras fluências ou dificuldades para você continuar na sua viagem rumo ao seu processo evolutivo. Aqui no consultório, o que eu percebo que causa mais tormento e mais desvio em relação às missões, que cada um escolheu lá do outro lado, as tarefinhas para estar desenvolvendo e evoluindo aqui, são de ordem material. Então, são as pessoas que se cobram em relação ao que as outras pessoas acham que elas devem fazer para fluir melhor aqui. Então, não, você tem que ter um emprego assim, você tem que ter um emprego assado. Por exemplo, a pessoa, a alegria dela era pensar em roupas
práticas para pessoas com pouca mobilidade reduzida, um cadeirante, por exemplo, poder se vestir como outras pessoas. Então ela arruma um monte de... ela tem na cabeça dela que ela quer trabalhar aquilo e que ela quer fazer uma faculdade voltada para a moda, mas pensando na acessibilidade dessas pessoas. Aí chega o dificultoso, né? Aquela pessoa que de repente, mas você vai mexer com isso daí não dá dinheiro. Você tem que fazer uma engenharia de sistema ou engenharia de produção, que é uma profissão que está em alta e que vai reverter em muito dinheiro. E esta pessoa que lá na mandala dela estava mostrando, indicando um caminho rumo a benefício da humanidade, de repente ela escuta essa outra que veio aí para atrapalhar e parte para um outro rumo, não se sente feliz lá. Ela vê que realmente a engenharia podia até ajudar ela a elaborar peças de vestuário melhores para aquela pessoa de acordo com a funcionalidade daquele corpo. Mas ela demora muito mais para chegar onde ela gostaria de estar antes. E aí acontecem tanto sofrimento, tanta labuta, tanto não sei o que, tantas visitas a vários especialistas, que até que ela encontra um que realmente mostra para ela, não, você está desse jeito, você está sofrendo assim, porque você não está fazendo o que você gostaria de fazer. Então, assim, são desvios que a gente faz e o GPS da vida reconduz para que você realmente cumpra o seu propósito divino, seu propósito de vida, seu propósito de estar melhorando aqui no planeta, estar fluindo e favorecendo com que outras pessoas fluam junto com você. Que é o contrário do, por exemplo, o capitalismo, né? Porque o capitalismo, ele quer produzir poucas pessoas milionárias, bilionárias e bilhões de pessoas que trabalhem arduamente o dia inteiro sem pensar em mais nada para conseguir comprar os produtos que eles próprios vendem. Eles próprios produzem, eles próprios têm que comprar. Esse tipo de vida, onde você fica se preocupando só com o material, ele produz algumas dificuldades que você não precisa, produz assim alguns caminhos mais longos, algumas voltas que você tem para retornar ao seu GPS da vida e um caminho com maior fluência. Autoconhecimento ajuda muito. A mandala astrológica, ela vai dizer para você várias outras coisas. A astrologia terapêutica que eu trabalho aqui no consultório tem favorecido com que muitas pessoas tenham encontrado o real propósito delas na vida. Então isso é autoconhecimento. Você pode conseguir também através da psicoterapia, através da psicanálise. Então são vários caminhos, só alguns para você não ficar pensando, mas qual será o meu caminho? Como que eu faço para me reconduzir? Uma dica eu te dou, quando você começa a fazer uma coisa e aquilo trunca, você não consegue ver saída para aquilo que você está produzindo, você não consegue bem-estar onde você está trabalhando, você não consegue ver aquilo com aquela fluência, com aquela alegria que você teria se aquilo fosse o seu Ikigai. Corra, pare tudo, pense, reflita e tome outro rumo, porque realmente você não está no caminho certo. O caminho certo tem dificuldades sim, mas não são aquelas que você fica batendo a cabeça no muro, batendo a cabeça no muro, batendo a cabeça no muro, certo? Então já é uma dica de como você pode voltar. Outro pensamento que as pessoas trazem muito, né, como sofrimento, é onde eu desembarcarei, ou seja, estou fazendo a minha viagem, né, nessa vida, só que pensando assim, sempre em relação ao futuro, né? Será que na minha velhice eu vou ter não sei o quê? Será que na minha velhice eu vou conseguir uma situação financeira estável? Então eles ficam vivendo o hoje, vivendo no hoje, no presente, mas sempre com a cabeça no futuro. Então elas deixam de cumprir a missão delas, elas deixam de apreciar a paisagem, ou seja, deixam de gerar aprendizado com as coisas que elas estão vivendo.
Quando você viaja para um outro lugar diferente culturalmente do que você está acostumado, o que seria uma experiência legal? E que eu acho que todo turista faz. Entrar em contato com a cultura local e não ficar pensando, nossa, mas meu voo vai sair daqui quanto tempo? Que dia mesmo que eu tenho que sair daqui desse país? Não, você aproveita para conhecer todos os locais que o guia turístico te levar. Você tenta aprender a cultura daquele lugar onde você está. Esse aprendizado do turista, ele tem que ser levado para o seu dia a dia. Ah tá, hoje encontrei tal pessoa que me trouxe tal informação. O que essa informação foi interessante para mim? No que eu posso estar tornando a minha vida mais produtiva, mais adequada, com a experiência que eu vivi com determinada pessoa, com determinado local, com determinada experiência a qual eu fui submetida, e mesmo que seja apreciar um prato saboroso de uma comida que eu nunca comi. Então todas essas experiências, elas só são válidas, elas só são adequadas, elas só fazem com que eu continue no meu rumo correto, no meu GPS, que foi planejado lá antes de eu vir fazer essa viagem, se eu realmente estiver no presente, se eu estiver vendo se aquela estrada está correta, se eu estiver observando as paisagens que me são oferecidas, que são oportunidades. A paisagem é sempre a oportunidade de aprendizado, oportunidade de conhecimento, de desenvolvimento e de eu me tornar uma pessoa melhor do que aquela que nasceu há tantos anos atrás, certo? Então é isso que seria o GPS da nossa vida. E não simplesmente pensar, eu vou ter que chegar até determinado ponto porque é o meu final de vida. Não tem que ser pensado isso, tem que ser aproveitar todos os caminhos, porque eles sim é que traçarão em qual estação você vai desembarcar, certo? Espero que vocês tenham feito essa viagem comigo. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a reflexão que vocês fazem a respeito da vida. E qualquer coisa, deixa um comentário aí embaixo, tá bom? Até o próximo vídeo.